Então, vamos lá. Crianças, então hoje na nossa aula a gente vai ter uma aula um pouco diferente, tá? Eu vou ensinar vocês a mexerem no PowerPoint. Vou apresentar como que nós fazemos isso. Vai ser uma ferramenta. Que PowerPoint? Vou explicá-lo. Porque vai ser uma das ferramentas que vocês vão poder usar para montar os trabalhos. Então, primeiro, relembrando, hoje vocês precisam me mandar os desafios. Quem já me mandou, ótimo, perfeito. Quem não me mandou, tem até às 11 horas e 59 minutos de hoje, tá? Vale nota. Quem não me mandar hoje, mandar amanhã ou depois, vai ter nota, mas vai diminuir, tá? Eu vou tirar uma pontuação, porque tem que respeitar o prazo de entrega. Outra coisa, tem crianças que não fizeram trilhas, não entregaram simulado. Só vou abrir o positivo on, que hoje ele está meio lento, está travando. Já vou falar quem fez e quem não fez. Então, preciso que vocês se comprometam com isso. Um outro recado. Vocês vão fazer os trabalhos relativos ao segundo bimestre, tá? Então, vocês fizeram trabalhos do primeiro bimestre, agora vai ter os trabalhos do segundo. Eu fiz o roteiro de trabalho, é isso que eu vou compartilhar com vocês. Já vou abrir aqui para compartilhar. Preciso que vocês prestem atenção na explicação. Já estou gravando para que depois vocês consigam ver as explicações, se tiver alguma dúvida. Então, por favor, prestem atenção. Aquele esquema de sempre. Se tiver dúvida, vocês anotem, aí no final vocês perguntam, tá? Então, aqui, ó, roteiro de trabalho é o nosso T1, segundo bimestre, quarto ano. Como vocês sabem, os trabalhos valem de 0 a 10. E aí, aqui eu coloquei as disciplinas e o conteúdo, a forma de entregá-los. Primeira disciplina aqui, arte e inglês. Esse trabalho é um trabalho interdisciplinar, ou seja, é um trabalho que nós vamos fazer junto arte com inglês, tá? Então, vocês vão fazer um trabalho só que vai valer para os dois, tá? Para as duas matérias. Tanto para a minha matéria quanto para a matéria da Pro Paula. A explicação desse trabalho, Pro, cadê? A explicação, como eu coloquei aqui, vai pelo roteiro de inglês. A Pro Paula vai montar e vai mandar para vocês, tá bom? Agora, trabalho de matemática. Cada um de vocês vai receber via ClassApp as atividades de matemática. Essas atividades envolvem situação-problema. Então, é importante que vocês façam sozinhos para verificar o nível de aprendizagem, o que vocês entenderam, o que não entenderam. As situações-problemas, elas só contemplam o que nós estudamos. Adição, subtração, multiplicação. Tem continhas também de adição, multiplicação e subtração. E acho que uma outra atividade que lembra peso, quilo. Depois a Pro vai mostrar, a gente revê, porque eu já fiz esse trabalho faz um tempo, eu já esqueci o que eu montei, tá? Mas Divisão. Gente, só um minuto. Só um minuto, a Pro falou que ia explicar e depois vocês falam, tá? Ó, então esse trabalho de matemática, a Pro vai enviar via ClassApp, devido a tudo isso que está acontecendo, não tem como entregar em mãos. Então, duas situações que eu coloquei aqui. Quem puder imprimir, resolve nas próprias folhas impressas, tá? Então, se o pai tem impressora em casa, no trabalho, onde for e conseguir imprimir, o papai vai imprimir, vocês vão resolver essas atividades, depois vão me encaminhar. Quem não puder imprimir, como que vai fazer? Responder as questões no caderno de matemática. Eu fiz até um esquema aqui para vocês, como se fosse o caderno de vocês. Então, ó, lá no caderno vocês vão colocar segundo bimestre, na outra linha, trabalho de matemática, pula uma linha, vai escrever respostas, pula uma linha e já vai começar a responder, número 1. Então, para todas as questões que vocês tiverem que fazer contas, vocês vão fazer a conta, vão colocar a resposta, tá? Então, vocês vão usar o caderno de matemática para isso, quem o pai e a mãe não conseguir imprimir.
Quem o pai e a mãe tiver condições aí de imprimir, vocês vão fazer na própria folha. Situação problema. A Pro já tinha falado com vocês. Todos os problemas devem ter respostas, tá? Todos. Tem uma situação, estou explicando. Tem uma situação problema. Tem a pergunta, tem que fazer a conta e colocar a resposta. Senão, a Pro vai descontar a nota se não tiver resposta. Outra coisa super importante. Vocês devem fazer atividade com muito capricho, letra legível, um lápis grafite com uma tonalidade que dê para ler e muita organização. Nada de conta amontoada, nada de situação problema feita de qualquer jeito, tá? E aí vocês vão sempre pular linha quando vocês terminarem a questão e forem responder outra. Ô, Sora. Ó, as explicações desse trabalho, elas estão aqui detalhadas no roteiro. Eu só estou repassando com vocês, porque se fosse na sala de aula, a Pro ia conseguir explicar. Então, como que vocês vão enviar esse trabalho? Enviar fotos das respostas para o seguinte e-mail. Eu deixei o e-mail aqui, o meu do colégio, para que vocês enviem essas respostas, tá? Vai fazer no próprio trabalho, tira foto das folhas e me manda. Vai fazer no caderno, é só tirar foto do caderno e me mandar. Não tem segredo. A data de entrega, 25/5/2020. Então, 25 de maio. Quem terminar antes, o papai e a mamãe podem me mandar. Tá? Só, deixa eu abaixar o som aqui. Deixar a Júlia muda. Ô, Sora. Fala, Jaime. Se precisa de organização, eu já tô perdido. Ah, então você se acha na organização, porque vai valer nota, gente. Ô, Sora. Na última atividade de matemática ficou tudo amontoado. Então vamos se organizar. Ó, o Lourenço vai falar. Fala, Lourenço. Você vai mandar no WhatsApp, porque se uma pessoa esquecer... Vou mandar no WhatsApp. Vou mandar hoje, tá? No final da aula, a Pro já encaminha esse. Já vou começar a fazer hoje. Ó, pessoal, a Pro já vai mandar o roteiro, que é isso aqui, e vou mandar o trabalho de matemática, tá? Vamos lá. Agora... já vou começar a fazer o trabalho hoje. Tá bom. Outra coisa, outro trabalho que vocês vão realizar, trabalho de português. Então, o tema do trabalho de português, poemas visuais, que é aquilo que nós estudamos nesse bimestre. Como que vocês vão fazer? Elaborar um cartaz, ou na cartolina, no papel cartão, ou slide, que é o PowerPoint. O que é o PowerPoint? É uma ferramenta que tem no computador, que é o que a Pro também apresenta as aulas para vocês, que eu vou explicar hoje, tá? Então, vocês vão ter mais uma possibilidade de montar esse trabalho, ou no cartaz ou no PowerPoint. Eu vou ensinar vocês a mexerem no básico, mas quem optar em fazer no PowerPoint, eu acredito que vai precisar de uma ajudinha ou do irmão mais velho, ou da mãe, ou do pai, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu explicar o trabalho de português. O tema é poemas visuais. Irmão mais velho. As características, o que vocês vão precisar colocar no trabalho? As características do poema. O que é característica? A definição. Alguns autores e imagens de poemas visuais. Aqui eu fiz um modelinho que vocês podem se organizar para fazer na cartolina, tá? Porque o bimestre passado eu recebi alguns trabalhos, alguns estavam muito lindos, caprichados, outros estavam um pouco desorganizados. Então, a gente precisa trabalhar essa organização de vocês e o capricho. Então, a Pro montou aqui, como se fosse uma cartolina, né, uma mini, como que vocês podem organizar esse trabalho. O título lá em cima, aí vocês coloquem, dividam a cartolina em 3 partes, já que são 3 itens que eu pedi. Na primeira parte, vocês podem colocar o que é o poema visual, quais são as suas características. Na outra parte, alguns autores. E na última, imagens desses poemas visuais, tá? Alguns exemplos. Preciso escrever isso daqui? Vocês que sabem. Poema visual? Vocês que vão definir se vocês querem escrever ou não,
tá? Se vocês montarem de uma forma organizada, que a Pro consiga entender onde está a característica, onde é o autor e a imagem, não precisa escrever isso. Se vocês quiserem escrever do jeito que a Pro montou aqui, não tem problema, pode escrever, tá bom? Então, o nosso tema de português são os poemas visuais que nós estudamos. A apresentação. Hã? O que é características? Eu esqueci. Característica do poema. Quais são as características do poema visual? É igual o poema comum. Qual é a característica de um poema comum? Ele é escrito através de linhas e estrofes. Então, no poema visual, quais eram as características? Lembra que o autor, ele brinca com as palavras. Lembra lá do lua na água, que é como se fizesse o reflexo da lua? Então, vocês vão escrever as características desses poemas, colocar alguns autores e alguns exemplos. Outra coisa importante, vocês irão apresentar esses trabalhos, tá? Então, a apresentação vai ser individual pelo Zoom, por aqui, nessa ferramenta. Vocês vão me entregar, aí cada dia, 2 ou 3 alunos apresentam um trabalho dos poemas visuais. Qual é o critério de avaliação, gente? Para que vocês façam direitinho, sem bagunça, com capricho, porque vale nota. Todos esses itens solicitados, a Pro não está fazendo a solicitação aqui da definição, da característica, do autor e das imagens. No trabalho de vocês tem que ter isso, tá? Então, esses itens solicitados, a letra, se vocês fizerem um cartaz, a estética, a limpeza e capricho e a organização textual. A mesma coisa, como que vocês vão me mandar? Foto do cartaz ou o arquivo do slide para esse e-mail aqui. Data de entrega, 26/5. Em todos os trabalhos, vocês vão ver que esse final é igual. Se vocês terminarem antes, pode enviar. Se vocês não colocarem todos os itens solicitados, vai ter desconto de nota. E caso o trabalho não seja entregue na data combinada, vai ser descontado 2 pontos. Então, se o trabalho vale de 0 a 10 e vocês entregarem um dia depois, já vai ser descontado 2 pontos. Ou seja, o trabalho vai valer de 0 a 8. Tá? Professora, se for 1 hora depois. Ah, é a mesma coisa, Guilherme. Ó, crianças, o próximo trabalho, história. O trabalho de história, acho que vocês vão gostar de fazer. Eu criei uma forma aqui que eu acho que vai ficar bem bacana de vocês montarem. O nosso tema do trabalho de história. Antes e depois da chegada dos portugueses no Brasil. Esse bimestre nós estudamos muito sobre isso, lembram? Sim. Sim. Tá. Estão me ouvindo? Sim. Tá, então vamos continuar aqui. Nesse trabalhinho de história, como nós estudamos muito a chegada dos portugueses, como os índios viviam antes e depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma linha do tempo em 3 partes. Então, com os marcos históricos que nós estudamos no bimestre. Então, o primeiro marco, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses. O segundo, chegada dos portugueses. E, por último, como ficou o Brasil depois que os portugueses chegaram. Como que vocês vão montar? Vocês vão precisar de folha de sulfite, de 3 folhas. Então, em cada folha de sulfite, vocês vão fazer um marco histórico, como a Pro colocou aqui. Na primeira folha de sulfite, vocês vão colocar o título lá em cima. Como era o Brasil antes, como era o Brasil antes dos portugueses. Vocês vão pensar num título com base nesse tema aqui, tá? Então, como era o Brasil antes da chegada dos portugueses? Então, lá na minha folhinha de sulfite, vocês vão colocar o título e aí vocês vão colocar fotos, imagens e informações, são pequenas frases e legendas das fotos, desses marcos. Então, aqui, como era o Brasil antes? O Brasil, quem que vivia aqui no Brasil antes dos portugueses?
Os índios. Isso, os índios. Então, vocês vão pesquisar imagens dos índios, das casas, de onde eles viviam, do que eles Mas fora, não vai comiam. precisar escrever nada? Acabei de explicar, Lô. Vai precisar escrever pequenas frases ou legendas para porque essas fotos. O meu ficou na hora que você falou. Tá. Então, ó, vocês vão precisar escrever pequenas frases, tá? São legendas das fotos. Então, ó, aqui a Pro colocou mais ou menos um resumo de cada um para que vocês não esqueçam como fazer. Então, vai lá pegar as 3 folhas de sulfite, vão fazer a linha do tempo. Na primeira, como o Brasil era antes dos portugueses, o que vocês vão registrar aqui? Como era o território brasileiro, a vida dos índios, como eles viviam, o que eles comiam, como eles se deslocavam. Isso aqui a gente viu também na apostila, nós conversamos bastante. Então, vocês vão pesquisar imagens, vão recortar essas imagens de livro antigo, de apostila antiga, velha, aí que tem em casa, vão recortar, vão colar na folha e vão escrever uma legenda. Então, por exemplo, se tem lá os índios caçando para sobreviver. Os índios viviam em ocas, tá? Então, vocês vão usar a criatividade para fazer essa atividade. O quadradinho 2, né? A segunda folha, que é a linha do tempo. Vocês vão registrar aí a chegada dos portugueses, como que eles vieram para o Brasil, através das caravelas. Então, no registro também tem que ter imagens e informações, pequenas frases, legendas nas fotos. Por que os portugueses vieram para o Brasil? A contribuição cultural dos portugueses, qual que é a embarcação que eles usavam, as riquezas que eles encontraram aqui no Brasil. Essas frases que a Pro colocou aqui é um embasamento para vocês realizarem o trabalho. Na última folha, o Brasil depois da chegada dos portugueses. A mesma coisa, a mesma linha de raciocínio. Vocês vão colocar imagens e informações, pequenas frases e legendas nas fotos. Aí, pensando nessas afirmativas que a Pro colocou aqui, ó. Como ficou a vida dos índios, os trabalhos forçados que eles realizavam. Lembra que a gente falou bastante sobre isso? A fuga dos índios, colonização do Brasil pelos portugueses e o surgimento das primeiras vilas. Qual foi a primeira vila que surgiu no Brasil mesmo, gente? Quem lembra? Qual é o quê? A primeira vila que surgiu no Brasil? Ninguém lembra? Fala, Sara. Pode falar, Capovilla. Eu lembro, pera. É a Sara Capovilla. Fala, Sara. Sara, você vai mandar isso daí para os pais? Vou. Eu já me perdi faz tempo, já me perdi lá em português. Ah, Jaime, por favor, né? Crianças, qual foi a primeira vila formada aqui no Brasil? É uma vila perto de Santos. O Igor... peraí. O Igor esqueceu? São Vicente. Isso, Vila de São Vicente. Muito bem. Então, Calma aí, no vídeo. nesse trabalho de história, gente, vocês vão fazer essa linha do tempo, tá? Em 3 partes. Pode imprimir? Pode imprimir, pode imprimir frase, pode imprimir imagem, não tem problema. Mas vocês vão fazer a linha do tempo em 3 folhas. Em cada folha de sulfite vai ser o marco histórico, antes dos portugueses, quando os portugueses chegaram e depois, tá? Vocês também apresentarão esse trabalho pelo Zoom. Critério de avaliação, o mesmo de português. Os itens solicitados, letra legível, estética, né, limpeza e capricho, organização textual e as imagens. Então, eu vou avaliar o trabalho de uma forma completa. Tem que ter tudo que a Pro pediu, tá? Façam com capricho, gente. Se comprometam nessas atividades. Aproveitem que vocês estão em casa para fazer o melhor possível. A Pro já comentou, o bimestre passado eu recebi uns trabalhos que não estavam tão caprichados.
Vocês entregaram, mas precisa fazer com mais capricho e dedicação, tá bom? Então, agora, o último trabalho também é um trabalho interdisciplinar. É o trabalho de ciências e geografia. Esse trabalho de ciências e geografia, lembra que a Pro, nesse bimestre, falou que o nosso conteúdo de ciências e geografia, ele está um complementando o outro? Então, a Pro pediu um trabalho único para vocês também não ficarem com várias coisas para serem feitas. Então, tema biomas brasileiros, que é um tema que eu achei bem bacana, que a gente trabalhou. Nós temos os nossos... Quantos biomas brasileiros? Quantos são? 6, muito bem. 6 biomas brasileiros. Isso. Então, vocês vão escolher um desses 6 biomas, só vai escolher um. Então, pode ser a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pampa. Vai escolher um deles. Escolher um deles, vocês vão pesquisar informações sobre esse bioma. Aí vocês vão elaborar um cartaz, pode ser na cartolina ou um slide, o PowerPoint, que eu vou explicar, sobre o bioma escolhido. Vocês têm que seguir esse roteiro aqui, tá, crianças? Por isso que a Pros fez esse roteirinho. O que tem que ter lá? O bioma, o título do bioma escolhido. Então, eu escolhi o Pantanal. Vai pôr lá, Pantanal. Onde ele fica, as características desse bioma, quais são as ameaças que ele vem sofrendo, a fauna. O que é fauna? A diversidade dos animais. Então, quais são os animais que tem nesse bioma? A flora. Quais são as plantas que tem nesse bioma? Aí, qual é o tipo de relevo predominante nesse bioma? Esse bioma ele fica no planalto, na planície ou na depressão? De acordo daí com o tipo de relevo que vocês estudaram, né, que vocês viram que esse bioma tem, quais são as características desse relevo? Ou seja, peguei um bioma que fica lá no planalto. Vou escrever, o bioma está localizado no planalto. As características de um planalto são tananã, tananã e tananã, tá? Vocês vão escrever as características. Qual o tipo de clima do bioma? Lembra que nós estudamos os climas? Equatorial, lembra disso? Tropical. Lembram, crianças? Sim! Ótimo, tá bem fresquinho na cabeça de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vai fazer a confecção do cartaz ou do slide em forma de texto e não de perguntas e respostas. O roteiro que a Pro fez aqui é só para direcionar a pesquisa, para ficar o mais completo possível e não faltar informação. Então, não é para escrever assim lá no cartaz. Onde fica? No tananã. Característica do bioma. Não precisa escrever isso, tá? A gente vai montar um slide hoje, que a Pro falou que vai ensiná-los, e vocês vão ver como que a gente faz isso, tá? Então, só seguir esse roteiro. Presta atenção que não é para fazer pergunta e resposta. Tá bom, gente? Não é para fazer pergunta e resposta. Vocês também irão apresentar os trabalhos. Vocês perceberam que todos os trabalhos vocês vão apresentar? Exceto de matemática, porque são continhas e situação problema, não tem como apresentar. Mas os demais, todos vocês irão apresentar. Critério de avaliação, a mesma coisa. Todos os itens que eu solicitei, a letra legível, capricho, organização e as imagens. Entrega. Ou a foto do cartaz, uma foto legível, ou o slide, que são os arquivos que vocês vão enviar no e-mail aqui da professora, tá bom? Data de entrega, 28 de maio. Então, todos os trabalhos... Você respondeu minha pergunta sem eu perguntar. Ah, tá. Se vocês terminarem o trabalho antes, pode pedir para o papai e para a mamãe me entregar, que daí a Pro já vai corrigindo. Todos os trabalhos têm que ser entregues na data. Todos têm... Ó, eu coloquei a data em 2 lugares. Embaixo da disciplina e embaixo do trabalho, tá? Para vocês não esquecerem. Entregou o trabalho depois do prazo. Vai perder ponto?
Perde ponto. Vai, perde 2 pontos. Isso. Isso mesmo. Então, aproveitem que vocês estão em casa, já vão pesquisando, já vão estudando para vocês ficarem cada dia mais inteligentes, mais espertos. Não sei se vocês viram no programa do Luciano Huck no sábado, crianças da idade de vocês participando de um desafio. Eu também achei impressionante, né, gente? Eu vi, eles respondiam na hora.